Oi, pra você que me assiste, eu sou a Maju, estou no 7º período de psicologia. E no vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês, mostrar como tá sendo o início do meu projeto de TCC. Já comecei a gravar, né? Vou colocar esse videozinho aqui. Vou colocar esse videozinho aqui no início, mas eu já comecei ali a gravar e a editar. Eu quero falar algumas coisas. A primeira é que, assim, gente, eu queria fazer sozinha. Na verdade, eu só faria em dupla ou trio, no máximo. E se fosse com os meus amigos. Só que a minha sala foi dividida e nisso eu não fiquei com nenhum dos meus amigos na minha turma. Então eu queria fazer sozinha. E aí eu falei com o professor, ele falou que só poderia fazer sozinho quem já tivesse o projeto adiantado, quem já tinha começado. Então, nessa mesma semana, nesse mesmo dia, inclusive, eu fiz assim o rascunho, o resumo do projeto. De noite eu mostrei pro meu professor que eu queria como orientador, porque eu queria muito na área da saúde. E aí ele falou que era pra eu mandar pra ele. Então eu mandei, e aí na outra semana ele falou que toparia, né, ser meu orientador, porque ele só pegaria projeto que já tivesse desenvolvido e o meu já tava. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer sozinha e com o professor orientador que eu queria. E como eu cheguei no tema, eu fiz uma listinha de assuntos que eu queria falar. Como eu tive, assim, pouco tempo pra decidir, né, porque eu já tinha que levar o projeto pro professor, eu fui riscando coisas que não eram da área da saúde, porque esse meu professor, ele orienta na área da saúde. Então eu risquei o que não era da área da saúde, eu fui riscando ali. Aí, né, reduziu as opções de tema. E aí eu pensei, qual dessas daqui é fácil de falar, ao ponto de eu conseguir falar sozinha. Qual desses daqui eu gostaria muito de falar, assim, eu gastaria horas falando desse assunto. E aí foi até que eu cheguei no tema, que é apoio psicológico para pacientes da oncologia, a importância do apoio psicológico. Então, meu trabalho vai se basear nisso. Para quem não sabe, oncologia são pessoas com, né, pacientes com câncer. Então, meu trabalho vai ser voltado para isso. E é isso, agora eu vou começar aí o vídeo, depois apareço mais aqui falando com vocês e vou deixar algumas partezinhas narradas também. Nesse momento aí eu estava na aula, né? Foi quando o professor falou que não poderia fazer sozinho, só se tivesse adiantado. E aí essa já sou eu na sala de informática, porque ainda estou sem computador, né? Então fui para lá para começar a fazer o que eu queria no meu projeto. Então fui fazer um rascunho, um resumo. E como vocês puderam ver, só de fazer o rascunho, gente, foi um tempinho bem bom ali, mas no final valeu a pena, tá? Eu confesso.
E nesse mesmo dia de noite eu falei com o professor que eu queria como orientador, mas claro que eu não consegui mostrar, né, por motivos óbvios. Aí já tinha se passado uma semana e sou eu falando pro professor que eu tinha começado o meu projeto e a reação dele foi bem receptiva, o que me deixou bem animada. Aí eu mostrei pra vocês o rascunho que eu fiz, da justificativa, tema, problema, pergunta. E aí eu fui na sala de informática de novo para conseguir passar para o computador, né, para fazer um documento para enviar para o professor que eu queria como orientador, que foi o que eu disse que ele só pegaria o que tivesse adiantado. E aí nesse momento eu passei tudo que estava no papel pro computador, pro documento, né, para ficar mais fácil. E assim, gente, apesar de obviamente não conseguir colocar todo o projeto, né, em tempo real, aí tá tudo resumido. E assim, gente, foi muito tempo. Não foi tão fácil quanto parece. Ainda consegui fazer num tempo assim que eu considero rápido, mas mesmo assim não é tão fácil quanto parece, tá? É bem complicadinho e eu preciso confessar isso pra vocês. Não vão achando que é fácil. E eu sei que fazer o TCC sozinha também não vai ser fácil. E esse foi o horário que eu terminei de passar tudo pro documento. Então eu saí ali da biblioteca, né, da sala de informática. Boa noite, tô passando aqui, eu vou falar bem baixo porque ainda tô na faculdade. Eu tô morrendo de vergonha de alguém aparecer. Mas consegui terminar o rascunho do projeto de TCC, mandei pro professor. E agora eu tô só esperando ele me falar se ele vai aceitar ou não, se ele consegue pegar como orientação ou não. Mas eu tô bem ansiosa. Se ele não conseguir, eu tenho mais um professor em mente. Mas eu queria muito que fosse esse professor, então tô esperando pra ver. E assim que ele me der a resposta, eu conto aqui pra vocês. Ontem eu falei pra vocês, né, que eu tinha chamado um professor pra me orientar no TCC e que eu tinha mandado o projeto do estágio não, o projeto do TCC pra ele. E que eu tava só esperando a resposta. E ele me respondeu e falou que vai topar, que vai me orientar. E assim, gente, eu tô muito feliz com isso. Tipo, vocês não estão entendendo. Agora eu mandei mensagem pro meu professor, né, da matéria de TCC, pra ver o que eu tenho que fazer pra próxima aula. O que eu tenho que levar escrito já pronto. Se ele não falar nada, eu vou começar pela introdução. Mas eu não vou fazer isso hoje, né, porque eu estou sem computador, como eu falei pra vocês. E hoje é sábado. Então, assim que eu tiver acesso a um computador, já começo a fazer a introdução. Eu pretendo começar até terça, quarta no máximo. Mas é isso, quando eu for começar eu mostro pra vocês. E aí eu fui fazer a justificativa do meu problema, né? Fazer ela mais formulada, porque eu só tinha feito o resumo. Então eu fui formular ela melhorzinha pra conseguir depois passar pro documento de uma maneira mais oficial. Não sei se oficial seria a palavra, mas vocês entenderam, de uma maneira assim mais fixa. E assim, claro que ter o resumo lá me ajudou muito, facilitou esse processo, mas mesmo assim eu quebrei um pouco a cabeça, tá? Escrevi e apaguei até chegar no ponto que eu queria. E sobre o tema, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu queria fazer na área da saúde por vários motivos. Um deles é, como eu falei na caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive, é que eu pretendo atuar na área hospitalar. Então, fazer o TCC voltado para a área da saúde
né, para a área hospitalar, com certeza vai me ajudar futuramente, vai me ajudar a conseguir a vaga que eu quero, né? Pelo menos eu espero muito que sim. E mesmo assim, eu queria fazer de um assunto que eu pudesse falar por horas, que eu gostaria de pesquisar. Porque o trabalho de TCC, gente, é uma coisa que vai muito tempo. Então, assim, você tem que se dedicar. E não adianta falar de um assunto que você não gosta, porque vai tornar o processo ainda mais difícil, sabe? Então, assim, busca falar de uma coisa que você gosta, que você realmente tem curiosidade. Porque aí vai se tornar prazeroso o processo, vai deixar ele um pouquinho mais leve, sabe? E mesmo sendo mais fácil, nesse momento aí, gente, eu tinha dado uma cansada, porque eu não conseguia deixar no ponto que eu queria, sabe? E por um momento eu pensei, gente, será que eu vou dar conta de fazer isso? Então parei, respirei, e depois eu voltei pra escrita, e é isso. E aí eu já tinha pesquisado, né? Depois eu vou falar melhor pra vocês, mas eu tinha pesquisado alguns artigos e eu fui passar pro caderno esses artigos. Aproveitei que minha mãe tava em casa pra pegar o celular dela. Então eu peguei e fui passar tudo pro caderno, alguns pontos importantes que eu queria colocar no meu trabalho. E assim, uma coisa que tá me dificultando bastante é o fato de não ter um computador. Eu espero muito que o meu chegue logo, porque assim, sério, ser universitário, ainda mais em época de TCC e sem computador não dá certo, gente, juro. Uma dica que eu acho importante dar é que assim, eu amo escrever de caneta, né? Eu prefiro 1000 vezes. Só que TCC, gente, eu sempre escrevo de lápis. Por quê? Porque a gente escreve e apaga várias vezes até chegar no ponto que a gente realmente quer, sabe? Então, para não correr o risco de você apagar com o Errorex todas as vezes,
Ou para você não estragar a folha, sabe, ter que fazer vários riscos, eu prefiro escrever de lápis, lapiseira, enfim. E eu acabo dando essa dica para vocês também. Façam de lápis, porque assim vai ser muito mais fácil. E mais uma dica, gente, façam no seu tempo, sabe? Às vezes a gente vai pegar para escrever e não vai fluir, tá tudo bem, a gente escreve em outro momento. Não adianta se forçar. Hoje eu tirei o dia para procurar referências teóricas, referenciais teóricos, para estar fazendo a introdução do meu TCC. E assim, não consegui, né? Obviamente, não vou conseguir olhar todos os artigos do Google Escolar. E sim, eu comecei pelos artigos. Então, mas assim, eu consegui olhar uma quantidade bem boa. Ao todo, eu tirei ali mais ou menos 8 artigos interessantes que eu consigo utilizar em boa parte do projeto. E assim, isso me animou bastante. Eu fiquei assim, das 11 horas da manhã até as 2 da tarde fazendo isso daí. Eu vou deixar passando aí na tela o tanto de informação que eu captei. E assim, gente, informações riquíssimas, excelentes, assim, sério, muita coisa interessante. Aí eu tirei uma horinha pra descansar, né, que foi das 2 às 3. E aí, em torno das 3h30, eu comecei a passar pro caderno, porque ainda estou sem computador, meu computador ainda não chegou. Então, eu tinha que gravar, né, e pra gravar eu preciso passar pro caderno. Então, eu aproveitei que minha mãe tá em casa pra usar o celular dela, pra ir olhando as informações e gravar com o meu pra vocês. E assim, aí eu fiquei das 3h30 até agora, que são 4h30, assim, muito tempo. Não foi muito tempo, né, na verdade. Mas fiquei ali uma horinha passando pro caderno, não consegui passar tudo ainda. Mas agora eu preciso me arrumar pra ir pra faculdade. E eu quero, de noite, passar o resto das informações e começar essa introdução, finalmente. Mas até amanhã eu quero estar com a introdução, o rascunho da introdução pronta pra já enviar pro professor. Eu não sei se, na verdade, se precisa enviar ou se a gente só vai apresentar em aula. Mas, enfim, é isso. E assim, gente, eu estou morta, mas eu tô muito realizada. Porque, né, como eu falei, eu consegui adiantar muita coisa. E meu dia foi super produtivo e ainda tirei ali uma horinha pra descanso. Então, estou bem feliz. E é isso. E finalmente chegou a hora de fazer a introdução. Como que eu fiz, gente? É assim, eu já tinha deixado alguns pontos importantes no caderno, né, anotado. E eu também já tinha ali o rascunho, o resumo do que eu queria falar, basicamente. Então, eu fui juntando o útil ao agradável. Eu fui olhando as informações ali que eu queria que colocasse, né? Que eu queria que tivesse, na verdade, no meu trabalho. E fui escrevendo ela de uma forma mais formulada. Lembrando, tomando cuidado com o plágio, essas coisas. Então, eu fui passando ali e conforme eu ia pegando alguma informação, eu ia riscando. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês. E aí, no final, eu ia riscando. Por quê? Pra saber que aquela informação já foi. Algumas coisas eu vou colocar no desenvolvimento, algumas coisas eu coloquei ali no início, algumas coisas eu vou colocar nas considerações iniciais e por aí vai.
no final deu tudo isso de página, gente, sério, eu nem contei quantas foram, mas deve ter sido ali umas 5, 6, não sei. Foram muitas coisas, tipo assim, muitas informações. E aí eu mostrei pra vocês, né, o risco que eu tinha feito pra saber que eu tinha pegado a informação, como eu falei antes. E como vocês viram, tudo de lápis. As únicas coisas que eu fazia de caneta eram os tópicos ali principais, tipo justificativa, essas coisas só pra destacar do resto, pra eu entender onde eu estava, entendeu? Pra me situar melhor. Mas é isso, eu queria fazer um vlog, gente, pra vocês verem como que é início de TCC. Não é nenhuma tentativa de romantizar, mas sim inspirar vocês a fazerem, mostrarem que, apesar de ser difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? Pode ficar tranquilos. Se você gosta de assuntos de psicologia, lá no meu Instagram e no TikTok, eu vou deixar aparecendo aí na tela, eu também falo, me sigam por lá. E é isso, até o próximo vídeo.